Abolição da escravatura no Brasil. Extraído do site m.historiadobrasil.net. Foto da Princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Contexto histórico da abolição. No início da colonização do Brasil, século XVI, não havia trabalhadores para a realização de trabalhos manuais pesados. Os portugueses tentaram usar o trabalho indígena. A escravidão indígena não pôde ser levada adiante, pois religiosos católicos se posicionaram em defesa dos índios. Logo, os colonizadores buscaram uma outra alternativa. Eles buscaram negros na África para submetê-los à força ao trabalho escravo na colônia. Foi nesse contexto que começou a entrada dos africanos no Brasil. Como era a escravidão no Brasil? Os negros africanos, trazidos da África, evidentemente, eram transportados nos porões de navios negreiros. Em função de péssimas condições desse transporte, muitos morreram durante a viagem. Após desembarcarem, eram comprados como mercadorias por fazendeiros e senhores de engenho. Embora muitos considerassem normal, a escravidão naquela época havia aqueles que eram contra esse tipo de prática. Porém, eram a minoria e não tinham influência política para mudar a situação. Contudo, a escravidão permaneceu por quase 300 anos. O principal fator que mantinha esse sistema era o econômico. A economia do Brasil contava quase que exclusivamente com o trabalho escravo para realizar os trabalhos na fazenda e nas minas. As providências para a libertação, de acordo com alguns políticos da época, deveriam ser tomadas lentamente. O início do processo de libertação. Na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista, que defendia a abolição no Brasil. Joaquim Nabuco foi um dos principais abolicionistas. A região sul do Brasil passou a empregar trabalhadores assalariados, brasileiros e imigrantes estrangeiros. A partir de 1870, na região norte, as usinas produtoras de açúcar substituíram os primitivos engenhos, fato que possibilitou um número menor de escravos. Já nos principais centros urbanos era grande a necessidade do surgimento de indústria, visando não causar prejuízo financeiro aos proprietários rurais. O governo brasileiro, pressionado pelo Reino Unido, foi alcançando seus objetivos lentamente. A primeira etapa do processo foi tomada em 1850, com a extinção do tráfico de escravos para o Brasil. 21 anos mais tarde, em 28 de setembro de 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre. Esta lei tornava livres os filhos de escravos que nascessem a partir daquela lei. No ano de 1885, foi promulgada a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como Lei dos Sexagenários, que beneficiava os negros com mais de 65 anos de idade. Foi somente em 13 de maio de 88, através da Lei Áurea, que a liberdade total foi definida. Finalmente foi alcançada pelos negros brasileiros. Essa lei, assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, abolia de vez a escravidão em nosso país. Artigo publicado por Jefferson Evandro Machado.